Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula dentro dos 5 pilares, dimensões do modelo de bem-estar do cofundador do movimento da psicologia positiva, Martin Seligman. Hoje nós vamos entrar na dimensão engajamento, que é a letra E do PERMA. Nós falamos na aula passada de emoções positivas, e hoje vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar o engajamento, seja o nosso engajamento em alguma atividade, ou, se você é líder, o engajamento da sua equipe. Eu vou compartilhar agora aqui a tela com vocês. Então, como falei, né, vamos para a nossa quinta aula. Flow, engajamento na vida. Vocês vão entender por que flow. Na verdade, vamos aqui, contextualizar. O engajamento tem a ver com o envolvimento que você tem em alguma atividade. Quando a gente está envolvido de tal maneira que a gente se envolve, eu diria, emocionalmente com a atividade que você está realizando. A gente consegue unir o que é de mais importante para a gente e aí ocorre algo natural, que é você entrar dentro daquela atividade. Então, para a gente engajar em alguma atividade, é importante que nós tenhamos entendimento se aquilo faz sentido para a gente. A gente fica completamente envolvido, tem um sentimento de prazer, às vezes até um pouco de dor. Dor no sentido que você às vezes faz sacrifício, mas você entende o maior disso, o propósito disso, né? É importante também perceber que quando a gente está engajado numa tarefa, a gente sabe o que é para fazer. Não necessariamente a gente tem a total habilidade ainda, mas a gente sabe a direção. Agora, as minhas habilidades que eu possuo, elas são pertinentes para aquela atividade. E a gente está totalmente focado. E quando a gente está realizando a tarefa, a gente fica focado no presente. Isso é o bem importante do engajamento, para a gente também, quando engajar, ter o tão famoso que eu vinha falando, flow, estado de fluxo. A motivação de quando a gente está engajado é justamente este flow, esse estado de fluxo. Flow é a própria recompensa. E quem foi que estudou sobre o flow? Foi essa pessoa aí, fantástica, cofundadora também do movimento da psicologia positiva, o Mihaly Csikszentmihalyi. Eu vou deixar no final da nossa aula um TED dele, que é fantástico, ele fala, explica por que ele estudou. E aqui eu já vou contextualizando, lá vocês aprofundam. Ele observou, primeiramente, os artistas e pessoas que ficavam extremamente concentradas em uma atividade que perdiam a noção do tempo. Nem sente fome, nem sente sede, nem vê a hora passar, porque ela está tão envolvida que aí flui, né? A atividade é realizada de forma natural. E quanto mais você vai se desafiando, às vezes você não está com a sua máxima potência, mas você gosta, sabe o que tem que fazer, e vai fazendo, e quando vê, você vai desenvolvendo aquela atividade com excelência. E entra no estado de flow. Deixa aqui um pouquinho da definição tirada desse livro aí, que fica como referência para vocês, que é o estado onde as pessoas estão tão envolvidas que nada mais parece importar. A própria experiência é tão agradável que a simples função de realizar já é o flow, mesmo que às vezes tenha alguma dificuldade, que é natural. Por exemplo, você pode até ver quando existe um atleta. O atleta, quando ele gosta daquilo ali, ele tem, às vezes, não sabe fazer se for um tenista, aquela tacada, se for um atleta de vôlei, ele não sabe fazer aquela jogada, mas ele gosta tanto, ele tem a facilidade para aquilo ali, e ele vai treinando, vai sendo desafiado, às vezes é cansativo, mas ele entra em flow porque ele está conectado com o que faz sentido para ele fazer. O flow é esse estado de atenção plena, onde você está completamente focado na tua atividade. Já se pegou fazendo isso? Né, esse estado? Alinhado com o que é força? Agora é a hora da gente conectar, gente, aquilo que a gente fez lá na aula de forças. Você conseguir entender que você coloca a sua força, que é natural,
aquelas forças de assinatura que nós definimos lá, numa atividade que você está fazendo, naturalmente você vai viver emoções positivas, que nós também já estudamos no módulo anterior. Isso aí vai acontecer com mais frequência, e aí você engaja. Você também tem que entender como é que você pode alcançar o flow. É assim, primeiro você tem que ter objetivos claros. Se você é líder, você quer uma equipe engajada, que entra em flow, pense, os objetivos estão claros? Outra coisa muito importante, feedback no processo. De imediato, já que as pessoas estão concentradas no presente, o feedback tem que ser imediato. Então, objetivos claros, feedback. Outra coisa, alinhar as suas forças, as suas habilidades à tarefa. E aí o desafio vai caminhando junto com o aprendizado da habilidade. Aí fica o equilíbrio perfeito. Existem 3 ações de estados mentais que nós podemos aprender a caminhar para engajar melhor. Um ponto é praticar a mindfulness, a questão da atenção plena. A meditação no sentido de concentração no agora. Existem diversos aplicativos, diversas formas de você praticar mindfulness. Então, esse é um estado mental que nos ajuda a concentrar no momento presente e facilitar o nosso flow. Experimentar o savoring, vou já explicar um pouquinho, e a experimentação propriamente dita do que a gente chama de estado de flow. Na prática de mindfulness, é muito importante a gente estar atento ao conteúdo do que está acontecendo naquele momento. Por isso que vocês vão encontrar, quem começar a se interessar por isso, vão encontrar alguns aplicativos que vão falando da respiração, uma coisa super importante na hora de você meditar, e normalmente se faz um escaneamento do corpo para você estar prestando atenção e concentrada naquele momento. É esse exercício que é importante, é de você conseguir ter atenção plena no que está acontecendo e sem julgamentos. É simplesmente prestando atenção, sem nenhum julgamento. É importante que tenha a intenção dessa atividade, por isso que normalmente se faz com a questão do corpo, mas existe também outras formas de fazer atenção plena. Por exemplo, podemos fazer esses exemplos bebendo água, né? Ao beber água, você pode fazer uma prática de estar pensando no ato de beber água, né? O ato de abrir a garrafa, beber a água. No caso, só sentir o que está acontecendo com a água ao entrar no teu corpo e tomando consciência daquilo ali. Você pode fazer várias outras coisas. A importante aqui é momento presente sem julgamento. Essa é a grande diferença. Um outro estado mental é o savoring, como eu falei, vou detalhar um pouquinho mais agora, que significa saborear. Trata-se de envolver com a experiência e ampliar a sensação por meio daquela experiência. O savoring é uma observação com julgamento. É uma observação, o julgamento apreciativo, né? O julgamento apreciativo, essa é a diferença. Então, eu usei a palavra julgamento, mas, na verdade, a gente pode dizer que é apreciação. Saborear, apreciando, né? Com atenção plena. A diferença aí, como eu já falei, é a questão de você fazer algumas avaliações, né? Intencionalmente, vou desfrutar. Fazendo a mesma analogia com a água, como eu tinha falado, a gente pode pegar e fazer o mesmo exemplo. Com a água, o que seria? Vamos lá, vou tomar a água, pensando na água que eu estou tomando, mas aí, nesse momento, você pode fazer análise. Ai, que refrescante, essa água maravilhosa, como é importante a água para o corpo da gente. E aí você faz a atenção plena, apreciativa, saboreando. Esse é um outro estado mental. E aí nós vamos para o flow. Como é que a gente já falou? O flow é algo que a gente se concentra no momento presente, de acordo com as nossas habilidades, é recompensador,
nós crescemos como pessoas, nós aprendemos algo quando a gente se concentra numa atividade e está conectado com o que significa para a gente. Esse estado, ele aumenta o nosso fluxo de emoção, e aí a gente pode também fazer um paralelo com a água, como a gente havia falado. A gente fixa na questão do fluxo. Assim, né, podemos fazer um exemplo de, vamos lá beber a água. Já que eu vou experimentar novamente, só para ficar claro os 3 estados mentais. No lugar de eu simplesmente beber a água, eu posso, no caso, exemplo, como professora, como eu tenho força do aprendizado, beleza, gosto, sou criativa, uma outra força minha. O que acontece? Quando eu entro numa atividade, eu posso entender o que significa a água, o conceito da água, o preparo, mostro quais são os elementos que compõem a água, o propósito, os ganhos, e aí eu posso entrar em flow e fazer toda essa pesquisa para poder fazer a experiência com a água. Então, aqui eu quis mostrar para vocês que vocês podem caminhar nesses 3 estados mentais que nos leva ao engajamento das nossas atividades. Esse gráfico aqui, ele ilustra bem como é importante a gente estar alinhado desafio, habilidade. Você imagine uma pessoa que tem alta habilidade e tem baixo desafio. Ela pode entrar em tédio, ou o contrário, ela tem um desafio muito grande, além da capacidade dela naquele momento de habilidade. E aí, o que acontece? Ela vai gerar ansiedade, preocupação. O que a gente tem que conseguir? Aos poucos, ir colocando os desafios, e aí vem a habilidade sendo treinada, desafio, habilidade, até que a gente chega no estado de flow, de fluxo. O grande desafio aqui, gente, é a gente perceber as nossas forças, entender as nossas forças, entender que é importante a gente alinhar como a gente se relaciona com as pessoas, se engajar, como a gente pode ter sentido e significado para fazer as escolhas certas das nossas atividades e como realizar. E aí, naturalmente, vem o engajamento. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo do Mihaly, aqui ele conta como foi o estudo dele, e deixo para vocês também um material complementar. Trago uma frase para finalizar nossa aula hoje, que mostra o quanto é importante a questão do autoconhecimento, da autopercepção, de saber o que é importante para a gente. E deixo a seguinte frase: ser você mesmo é a melhor forma de ser feliz. Obrigada.